Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel Borges e esse é o canal Fábrica de Curiosidades. No vídeo de hoje, veremos o que o coronavírus causa em nosso corpo. Se você não viveu em uma caverna nas últimas semanas, eu tenho certeza que você sabe que estamos vivendo em meio a uma pandemia. E por isso, muitas coisas do nosso cotidiano mudaram. E não exista pessoas que não tenham sido afetadas pelo novo vírus. Seja direta ou indiretamente, o novo coronavírus afetou toda a população ao redor do mundo. Com cerca de 600 mil infectados e mais de 24 mil mortos, o coronavírus se espalhou para mais de 110 países pelo mundo. Para os médicos, lutar contra o novo vírus tem sido uma batalha contra o desconhecido. Na verdade, somente algumas semanas atrás as respostas começaram a surgir. Embora ainda existam muitas dúvidas sobre o novo vírus, nós já identificamos seus sintomas, meios de transmissão, onde surgiu e o que causa no corpo humano. A transmissão ocorre quando inalamos pequenas gotas expelidas pela tosse ou espirro de uma pessoa já infectada. Também conhecemos os seus sintomas. Cansaço, febre e tosse seca são os principais, mas também alguns pacientes podem apresentar dores musculares, congestão nasal, dor de garganta e diarreia. Um grande problema que contribui para a disseminação do vírus é que os sintomas normalmente se manifestam apenas 14 dias após o contágio. Ou seja, durante 14 dias mais ou menos, o infectado vai passar esse vírus adiante sem nem saber. Mas vamos ao assunto do vídeo. Afinal, o que exatamente o coronavírus causa ao nosso corpo e como o nosso corpo se recupera da doença? O Covid-19, por ser um vírus principalmente respiratório, começa infectando a garganta da vítima. Quando o vírus entra no corpo, o caminho é sempre por meio dos olhos, boca ou nariz, e assim ele se liga às células de mucosa do nariz e da garganta. Para que o coronavírus consiga se multiplicar, ele precisa, digamos que, sequestrar outra célula e, graças às suas proteínas em formas de lança, o corona consegue penetrar na membrana dessa célula. E uma vez dentro dela, ele age como todos os outros vírus conhecidos, ou seja, ele passa a dar ordens para que se produzam mais vírus. Quando as cópias já estão prontas, elas deixam as células onde se originaram e de uma forma bem bruta, aliás. Após isso, o vírus segue para a próxima, replicando o ciclo enquanto conseguir. Cada vírus pode criar entre 10 a 100 mil cópias. Quando isso ocorre, o sistema imunológico percebe que o vírus está lá e por isso produz uma resposta inflamatória numa tentativa fracassada de combatê-lo. Essa luta gera a dor de garganta e o nariz entupido da vítima. O vírus, então, após essa inflamação inicial, percorre um longo caminho, e nesse trajeto produz inflamações em diversas partes do nosso corpo, como os túbulos brônquios, por exemplo, que após sofrerem inflamação nos causam uma tosse, que depois pode evoluir até mesmo para uma pneumonia. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, isso leva à insuficiência respiratória. E o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não pode funcionar. O problema não é apenas a infecção, mas a maneira como o nosso corpo responde para combatê-la. Para evitar que a infecção sequestre as nossas células, o nosso corpo produz substâncias químicas bastante agressivas. Imagine que é uma guerra. Existem dois exércitos que lutam entre si, mas às vezes as bombas machucam civis. Isso é chamado de dano colateral, e é o que pode acontecer quando a resposta inflamatória é tão forte que aumenta o problema da pneumonia. Isso significa que a infecção não precisa passar para outra parte do corpo para que uma pessoa infectada fique em estágio crítico. Estudos inconclusivos apontam que o Covid-19 pode se espalhar para outras partes do corpo, como coração, rins e fígado. Isso pode explicar em partes porque alguns pacientes infectados sofrem com diarreia e dor abdominal, problemas que não estão diretamente ligados a uma infecção respiratória, mas esses dados ainda não são conclusivos. É preciso estudar mais a fundo os casos para se ter uma certeza. Quanto aos danos a longo prazo, tanto nos pulmões quanto em outros órgãos, a grande maioria dos pacientes tem uma recuperação completa. Alguns poucos pacientes desenvolvem como consequência algumas cicatrizes nos pulmões e uma função pulmonar reduzida. Mas novos dados podem surgir a qualquer momento, afinal o vírus ainda está sendo estudado. E aí, curtiram o vídeo? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, tamo junto, curiosos, fui!